Ouça agora a saudação do culto vesperal do dia 23 de agosto de 2026. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a todos também que nos acompanham pela Isonome TV. Espero que tenham tido um domingo agradável. Estamos chegando ao final desse dia e acabamos de ler a segunda parte do ensinamento, a alegria, o tempo e a ordem. Nesse ensinamento, Mersama deixa muito claro o quanto é importante o ser humano ter uma inteligência superior, né? Ele diz que aqueles que alcançam tal iluminação vão rapidamente ao ponto vital das coisas, né? Não ficam perdendo muito tempo. Já sabem exatamente aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser realizado. E isso é extremamente eficaz na nossa vida. Serve para muitas coisas. Talvez muitas pessoas entendam, pensem que essa inteligência é algo que seja para poucos, né? Às vezes a pessoa acha, poxa, eu não tenho nem segundo grau, ou não sou formado, né? Ou não me considero inteligente, mas não é esse tipo de inteligência que Mersama diz, né? Na verdade, esse tipo de inteligência que Mersama está falando, muitas vezes quem tem é justamente pessoas que às vezes não sabem nem ler e escrever, né? É justamente o contrário. Muitas vezes a pessoa, por se considerar muito inteligente, ter vários diplomas, acha que muitas vezes sabe muitas coisas e, na verdade, não sabe tanto assim. Como é que isso funciona, né? Então, o ser humano, ele possui a partícula divina, né? É o que o diferencia de todos os demais animais, de todos os seres. Por isso que ele é a obra-prima da criação, Mersama diz. Porque só ele possui a partícula divina. É como se fosse a impressão digital de Deus, algo assim, né? E em volta dessa partícula divina está o nosso espírito, que tem nuvens espirituais. Então, essa partícula divina que tem um elo diretamente com Deus, e através dela é que recebemos não é que Deus se comunica através da partícula divina como se estivesse falando no nosso ouvido, Rafael, faz assim, faz assado. Ele vem como se fosse em uma forma de intuição, sabe? Só que essa intuição, quando a gente tem muitas nuvens no corpo espiritual, ela não se manifesta. Na verdade, ela não consegue, não tem força, né? Porque essas nuvens espirituais não conseguem deixar ela atuar, né? É como se fosse, como eu falei de manhã, é como se fosse uma lâmpada muito forte, né? Mas mesmo que ela seja muito forte, muito potente, de repente abaixa uma neblina muito densa e ela ofusca aquela lâmpada. Então, quando você se afasta um pouco, você já não consegue mais enxergar aquela luz. Já quando o tempo abre e está sem nuvem nenhuma, sem nenhuma neblina, né, a gente consegue enxergar de longe. Então, essa que é, na verdade, a diferença entre essa inteligência. E aqui Mersama deixa claro que para alcançá-la é necessário o quê? Purificar nosso espírito. E para isso ele dá dois caminhos muito importantes, que é a prática do jorei e também a leitura dos ensinamentos. Na leitura dos ensinamentos é muito fácil de nós entendermos como isso funciona, porque às vezes ao ler o ensinamento 10, 15, 30, 40 vezes o mesmo ensinamento, parece que alguma coisa a gente percebe nele como se estivesse lendo ele pela primeira vez. Como se a gente não tivesse percebido algo lá atrás. Mas é porque as nuvens que estão no nosso espírito não deixavam a gente perceber. Por mais que passasse na nossa frente, a gente não percebia. À medida que a gente vai purificando o nosso espírito, a gente consegue perceber e aquilo se torna uma coisa tão clara, tão evidente, que a gente não consegue entender como é que não pensou nisso antes, né? E é assim que a gente vai adquirindo esse tipo de inteligência. Então é algo que, na verdade, qualquer pessoa pode ter, qualquer pessoa pode alcançar, independente dela se julgar inteligente ou não. Se ela buscar
através dessa prática, da leitura dos ensinamentos, do recebimento de Jorei, ela vai conseguir alcançar essa inteligência e, com certeza, isso vai ser muito útil na sua vida e principalmente no cumprimento de sua missão. Tá bom? Também ouvimos a belíssima experiência do ministro, né? Ministro Alexandre Diniz Pereira, da Igreja de Jacarepaguá. O ministro Alexandre, ele tem 59 anos, ele é da segunda geração de messiânicos, né? E ele fala que em março de 2021, ele passou por uma purificação muito forte, né? Ele perdeu a companheira dele e agravado a isso, a essa perda, a essa dor da perda, ele também, em função de os tratamentos médicos, da internação dela, de outros gastos que ele não soube administrar, ele entrou numa intensa purificação financeira, né? Que realmente privou ele de fazer muitas coisas, teve que realmente reduzir muito as suas despesas e ele teve muita dificuldade para criar os 2 filhos, do qual ele tinha que agora caminhar com eles sozinho, né? Então, diante desse cenário, ele fala, eu acho interessante, porque ele diz assim: mesmo em meio ao sofrimento, compreendi que era o momento de colocar em prática tudo o que havia aprendido na fé. Decidi confiar plenamente em Deus e em Meixo Sama, intensificando as dedicações. E aí ele realmente começa a dedicar, né, com uma intensidade muito grande, como assistente de ministro, ele ia de 3 a 4 vezes na semana no Jorei Center, junto com os filhos, dedicava também na agricultura natural, dava assistência religiosa, né, e principalmente, pelo que eu percebi aqui, na prática do donativo de gratidão. Então ele fala que foram 2 anos de realmente muitos desafios, muitas provações, mas também de muito aprendizado, né? Então realmente procurou nesse momento de dor manter esse sentimento de gratidão constante, essa chama, né, da gratidão constante. Realmente a convenção diz, né, que gratidão gera gratidão e lamúria gera lamúria. Então, em muitos momentos, muitas pessoas, dependendo da dificuldade que a gente encontra, a pessoa não tem força para realmente conseguir agradecer aquela situação. E é natural que se lamurie, mas isso acaba, na verdade, nos afundando cada vez mais. Ou seja, usamos aquele buraco que Deus abriu na nossa vida para nos enterrar. Ele usou aquele buraco para construir o alicerce dele e crescer. Por isso que é uma experiência de vida muito interessante, né? E aí ele fala, inclusive, que em outubro de 2022, quase um ano depois que começou essa purificação, 1 ano e meio, ele recebeu sucessivas graças inesperadas que possibilitariam quitar a dívida dele, reorganizar a vida financeiramente, mas diante de tudo isso ele resolveu oferecer um donativo de gratidão, fazer uma gratidão especial e pouco tempo depois ele fala que recebeu novas bênçãos e conseguiu suprir plenamente todas as suas necessidades e conseguiu superar essa purificação. Em 2023, ele entronizou o altar do lar, né? E ele diz que com essa experiência, com essa vivência, me fortaleceu espiritualmente e me ensinou que ao agir com sinceridade, altruísmo e entrega a Deus, Ele cuida da nossa vida. Ao longo da missão, ele conseguiu encaminhar mais de 400 pessoas. É isso mesmo, Alexandre. Quando a gente realmente coloca Deus em primeiro lugar, se esforça em servir a sua causa, que é a razão pela qual nós fomos criados, construir o paraíso terrestre, quando entendemos isso e alinhamos a nossa vida a essa prática, Deus cuida de nós. Ou seja, quando colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, quem cuida, quem toca, quem conduz a nossa vida é Deus. Quando a gente quer colocar a nossa vontade à frente disso, quem toca a nossa vida somos nós. Então, quem será que tem mais sabedoria? Quem será que tem mais força, né, para conduzir a nossa vida? Deus ou nós? Então, é algo simples, mas é difícil de praticar quando a gente se encontra num momento difícil. Por isso, parabéns pela grande decisão que você teve de ter conseguido modificar a sua vida. Tenho certeza que é uma experiência que marcou a sua vida e que pode fazer a diferença na vida de várias pessoas através do encaminhamento, do acompanhamento de pessoas, você podendo ensinar aquilo que você aprendeu, tá bom?
Desejo a todos uma excelente final de domingo, que possamos continuar servindo cada vez mais na obra divina. Uma boa noite, muito obrigado a todos. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.